Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você está vendo esse vídeo. Sejam bem-vindos ao curso de Capacitação em Edição de Documentos para a Comunidade, que tem como objetivo levar o conhecimento das plataformas Microsoft para a sociedade de uma forma gratuita e democrática, fazendo com que todos tenham o direito de aprender a utilizar esses aplicativos em seu dia a dia, seja para fins educacionais, como algum trabalho de escola, por exemplo, ou para fins profissionais, como em muitos casos a gente muito bem sabe que o conhecimento desses aplicativos da Microsoft é muito importante e muito requisitado. Meu nome é Gabriel, esse é um projeto em parceria com meus colegas Luiz Fernando e Maria Fernanda. Nós somos alunos de Engenharia da Computação na Universidade Unifunvic de Pindamonhangaba. Esse trabalho faz parte da disciplina de Projeto Integrador e está disponível no YouTube para todos que tiverem a vontade de aprender os conhecimentos do Excel e de outras plataformas Microsoft. Como nosso objetivo é ensinar o manuseio do Excel e de outras plataformas Microsoft de maneira mais viável e democrática, optamos pelo uso do ambiente virtual chamado Microsoft 365, que é a versão online dos aplicativos da Microsoft que são originalmente pagos. Então, sabendo que não são todos que têm a oportunidade de conseguir pagar para ter acesso à plataforma da Microsoft, nós optamos por esse ambiente virtual porque ele é totalmente gratuito. Para ter acesso a esse ambiente Microsoft Online, basta abrir o Google e digitar na barra de pesquisa Microsoft 365 Online, dar Enter e clicar no primeiro link que aparece nos resultados de pesquisa, que é esse daqui. Clica e então você vai ser redirecionado para a página inicial da Microsoft. Para utilizar esse ambiente, a única coisa necessária é que você tenha uma conta na Microsoft. Caso você não tenha uma conta, é muito fácil, rápido e seguro o modo de se criar uma. Basta clicar nesse botão aqui de inscreva-se gratuitamente e você vai ser redirecionado para a página de cadastro. Lá você digita o e-mail e uma senha válida e clica em criar cadastro. Caso você já tenha uma conta na Microsoft, que é o meu caso, você clica em entrar e só digita o seu e-mail e a sua senha da Microsoft, dá Enter para poder entrar. Aqui eu estou digitando o meu e-mail, eu clico em avançar e como eu já tenho uma conta vinculada à Microsoft, eu não preciso colocar minha senha, mas caso seja a sua primeira vez entrando, você vai precisar digitar o seu e-mail e sua senha, tudo certinho. Agora, nós já entramos no ambiente virtual Microsoft. Aqui já podemos ver as opções dos aplicativos que a plataforma oferece e aqui no canto esquerdo da tela nós temos os ícones dos aplicativos. Então a gente tem Word, Excel, PowerPoint, Outlook e o OneDrive, que é o serviço de armazenamento em nuvem da Microsoft. E é ele que permite que todos os nossos documentos fiquem salvos de forma automática. Mas então, nós clicamos no ícone do Excel, que é o que a gente vai usar, e somos levados para a página inicial do Excel. Aqui nós temos algumas planilhas personalizadas, mas vamos começar pelo começo, né? Clicando na pasta de trabalho em branco, pois a gente vai começar do zero. Afinal, essa é uma aula introdutória e aqui nós vamos aprender os conceitos iniciais do Excel. Então a gente começa com uma planilha em branco para a gente ir evoluindo até o final da aula. E agora chegamos, enfim, à área de trabalho do Excel. Bom, já dentro do ambiente do Excel, aqui nós temos a nossa área de trabalho, que é composta pelas guias que estão nessa parte superior da tela, e cada guia contém as suas funções específicas, e elas serão muito úteis durante toda a nossa experiência aqui no Excel. Mas como esse é um curso introdutório dos conhecimentos desse aplicativo, vamos focar nessa primeira guia aqui, que é a guia Início, e ela contém as funções mais comuns utilizadas no Excel, como, por exemplo, aqui embaixo, né, a seção Nome da fonte, que escolhe o tipo de fonte que os textos que nós digitarmos terá. Então, você clica em cima dela e pode escolher entre as várias opções que o Excel disponibiliza para você. Aqui, ó, você pode arrastar e ver que tem várias opções de fonte, você só clica e o texto ele já seleciona para a fonte que você quer. Aqui do lado, nós temos o tamanho da fonte. Então, eu só seleciono o valor que eu quero editar e eu posso escolher entre os diversos tamanhos que ele também disponibiliza aqui para eu escolher. Aqui ele deixa uma opção dos tamanhos mais comuns, mas eu posso digitar o tamanho de fonte que eu quiser.
Então, por exemplo, eu digito um valor 5, que não tem aqui, dou Enter e o texto ele já se aplica a esse tamanho 5. Aqui ao lado, nós temos a opção de negrito, que deixa o texto que a gente digitou na célula em negrito. Então, um exemplo, eu digito aqui o Q, seleciono ele, clico em negrito e ele fica automaticamente em negrito. Passando para o lado, né, a opção, nós temos a opção de bordas das células, que vai ser muito importante quando eu falar de tabelas aqui, para a gente poder formatar uma tabela. Então, você tem várias opções de formatação de uma borda, escolher a cor da borda, etc. Ao lado, nós temos a cor de preenchimento de célula, que serve para que a gente possa destacar uma célula com algum valor expressivo. Então, a gente escolhe uma cor e você vê que já vai alterando ali a célula automaticamente. Aqui nós temos a opção de cor da fonte, que a gente digitar dentro de uma célula, né? Então, a gente tem várias opções aqui para escolher também. Passando para o lado, nós temos a opção de alinhamento de texto, pois, como a gente pode perceber, por padrão, o texto fica sempre à esquerda da célula, alinhado. E se a gente quiser corrigir isso, podemos selecionar para que ele fique centralizado, por exemplo, né? E outras opções aqui de alinhamento. A gente ainda tem muitas outras funções aqui para a direita para serem exploradas, mas nessa aula introdutória, essas aqui que eu já falei vão ser as mais importantes para que a gente saiba. Bom, focando agora na parte essencial do ambiente Excel, que é a região em branco aqui, onde a gente pode ver as células, que eu dei um zoom para ficar mais fácil de ver. As células nada mais são do que a junção de uma coluna e uma linha. Dá até para perceber que quando eu clico numa célula, já fica destacado qual é a coluna e qual é a linha que essa célula pertence. Aqui, ó, a célula B4, né? Já fica a coluna B, linha 4. Então, se eu clico na célula D3, já fica destacado que é a coluna D e a linha 3 que ela pertence. A célula F3, já fica tudo destacado. As colunas são sempre representadas por essas letras alinhadas aqui na horizontal. Cada letra representa uma coluna. Então, por exemplo, a letra A representa a coluna 1, a letra B representa a coluna 2, a letra C a coluna 3 e por aí vai infinitamente. Você pode até ver, quando eu arrastar aqui o mouse para a direita, nessa barrinha na parte inferior da tela, eu vou arrastando ela para a direita e as colunas elas se estendem de maneira infinita. Assim, ó, você pode ver que tem muitas colunas. E agora as linhas, elas se comportam da mesma forma. A única diferença é que elas estão aqui no canto esquerdo da tela alinhadas na vertical. Então, se eu clico aqui na linha 2, já vê que destaca a linha inteira. E as linhas são representadas por números. Então, a linha 2 representa... O número 2 representa a linha 2, o número 5 representa a linha 5 e por aí vai. E elas também se estendem infinitamente na tela. É só rolar o mouse para baixo que você vê que tem muitas linhas. Então, é muito fácil de você perceber que, como a célula é a junção de uma coluna com uma linha, cada célula possui um nome, que serve como uma referência de célula, né? Esse nome nada mais é do que a junção da letra da coluna dessa célula e do número da linha a qual essa célula pertence. A prova disso é esse campo aqui no canto superior direito, esquerdo da tela, chamado de caixa de nome. Quando eu passo o cursor, aparece aqui, caixa de nome. E aqui ele fica destacado qual é o endereço de referência dessa célula. Então, se eu estou clicado aqui na célula D4, ele aparece ali a D4. Se eu clico na célula B6, aqui no canto fica destacado que é a célula B6. Aqui ele fica com o endereço da célula F4. E por aí vai. Bom, eu vou aplicar um zoom para ficar mais fácil de visualizar as células. E quando eu preciso digitar numa célula, eu dou apenas 2 cliques nela e o cursor já vai aparecer piscando aqui dentro dela. Sendo assim, eu digito um texto qualquer, por exemplo, um olá. Se eu digitar algo em uma célula, o conteúdo que foi digitado aparece nesse outro campo maior aqui em cima, da guia, aqui em cima, abaixo da guia início. Esse campo ele contém o mesmo conteúdo que foi digitado dentro da célula. Sendo assim, tudo que eu digito nele altera também ao mesmo tempo na célula. Então, se eu digito um bom dia, a célula também fica com um bom dia. Só que se você perceber, o texto digitado ele não cabe dentro do tamanho da célula. Ele acaba escapando para a célula ao lado. Para que eu consiga fazer com que a célula se adeque ao tamanho do texto digitado nela, nós temos que ir até a letra da coluna dela, que é a coluna D aqui em cima,
clicamos na divisão e arrastamos até a direita. Sendo assim, agora a célula ela comporta todo o texto no tamanho certinho. Para eu aumentar uma linha, né, é a mesma coisa. Eu vou até a linha referente a essa célula, que aqui no caso é a linha 4, eu clico na divisão da linha e arrasto ela para baixo. E eu fico com o tamanho que eu quero, né, agora na célula. Eu posso editar essa célula para que ela fique mais bonitinha, né? Então eu venho aqui em alinhamento, coloco um centralizado e em meio da célula. Agora ela fica centralizada no meio, bonitinha. Agora, imagina uma situação em que eu preciso digitar 10 números, né? Uma sequência de 1 até 10. Como que eu faço para digitar esses números? Eu vou digitando o número 1, depois o número 2, depois o número 3, o número 4, o número 5, até eu chegar no 10? Não. Isso não é viável. Por quê? Porque isso vai fazer com que eu perca muito tempo digitando um número por vez até eu chegar no 10. Porque 10 é uma sequência pequena, mas imagina que eu tenho que digitar 100 dígitos. Aí eu vou perder muito tempo. Tem um jeito mais fácil para eu economizar esse tempo, que é eu digito apenas o número 1, e aí eu vou aplicar mais um zoom para ficar mais fácil de ver. E na célula do número 1, quando ela está clicada, veja que tem esse quadradinho no canto inferior direito da célula. Esse quadradinho se chama alça de preenchimento. E essa alça ela já faz o trabalho por nós. Basta a gente clicar nela e arrastar até a 10ª célula, que eu quero, porque são 10 dígitos, vai aparecer tudo o número 1. Mas aí eu vou no canto inferior direito de novo e venho aqui na opção de preenchimento. Eu clico aqui e seleciono essa opção, que é preencher série. E agora ele preenche do 1 ao 10 automaticamente, uma sequência, sem eu precisar ficar digitando um por vez e já economiza muito tempo. Isso acontece também com os meses do ano. Quando eu quero digitar um mês, por exemplo, até maio, eu não preciso ficar digitando janeiro, fevereiro, março, abril, maio. Eu digito somente janeiro, vou ali na alça de preenchimento da célula e arrasto até a 5ª célula. E ele já preenche automaticamente até o 5º mês. Então, se eu quiser digitar até o 5º mês, eu arrasto a alça de preenchimento até a 5ª célula. Então, ele já preenche certinho janeiro, fevereiro, março e abril. Agora, para eu mesclar células, eu digito um texto compridinho, que eu sei que vai acabar ocupando as células ao lado. Por exemplo, um olá, bom dia, tudo bem? Eu posso perceber que esse texto ele acaba ocupando 3 células, né? Que é a H6, a I6 e a J6. Só que eu não posso ter um texto de uma célula ocupando 3 células. Caso eu queira permitir isso, basta eu selecionar as 3 células que esse texto acaba ocupando. Eu venho aqui na opção mesclar e seleciono a primeira opção, que é mesclar e centralizar. Sendo assim, essas 3 células que antes acabavam sendo ocupadas por um só texto, elas formam uma célula única, que é formada pela coluna H, I e J, porque você pode ver que quando eu clico nessa célula, as 3 colunas estão selecionadas. Agora, para eu desfazer essa mesclagem de células, basta eu voltar ali em cima na opção de mesclar. Eu seleciono agora a última opção, que é desfazer mesclagem de células. E agora essas células voltaram a ser 3 células separadas. Agora, vamos montar uma tabela bem simples, mas de uma maneira que vai servir de conhecimento para montar qualquer tipo de tabela no futuro, mais complexa, mais inteira, né? O primeiro passo é você selecionar todas as células que farão parte da sua tabela. Então, eu começo aqui selecionando a célula A1 e vou selecionando até a célula C6, que é o que eu quero que forme a minha tabela. Depois, vou na guia Início, aqui na função Bordas, e, dentre todas as opções que eu tenho aqui que aparece para eu escolher as bordas, eu escolho a chamada Todas as Bordas, pois assim todas as nossas células selecionadas ficarão com as bordas iguais, como dá para ver aqui que elas são todas iguaizinhas aqui com a mesma borda. Agora, eu clico nas 3 células de cima, que são essas primeiras aqui, e eu mesclo elas, né? Eu seleciono ali no mesclar, clico na primeira opção, que é mesclar e centralizar, e faço com que elas formem uma única célula. Vamos supor
que essa é uma tabela que conterá as notas dos alunos referente aos 2 primeiros bimestres do ano letivo. Então, vamos chamar essa tabela de boletim. Eu clico ali na célula mesclada e digito boletim. Eu coloco o texto que eu digitei em negrito e eu escolho preencher com uma cor para destacar o título da nossa tabela, né? Eu vou escolher uma cor azul aqui, um mais escurinho, meio claro. E agora eu preencho as células abaixo, né? Essa célula aqui do canto, a A2, eu coloco nome. A célula do lado eu coloco primeiro bimestre. E a terceira célula eu coloco segundo bimestre. Agora eu vou preenchendo as colunas abaixo, né? Na coluna nome eu digito o nome João para o primeiro aluno. Depois, abaixo, eu digito Maria para o segundo aluno, Ana, abaixo, para o terceiro aluno e Lucas para o quarto e último aluno. Agora, na coluna do bimestre, eu vou começar a digitar as notas que cada aluno tirou no bimestre. Então, para o João, eu boto uma nota 9 no primeiro bimestre, uma nota 10 no segundo bimestre. Para Maria, eu boto uma nota 8 no primeiro bimestre, uma nota 7 no segundo. Para Ana, eu boto 9 e 9 no primeiro e no segundo. E para o Lucas, eu boto 6 e 8. Agora, eu posso complementar essa tabela colorindo, né, as células para ficar mais bonitinha, para destacar. Então, essas 3 células aqui, eu escolho um azul mais clarinho para não ficar tão igual ao título. E nas células que contêm as notas, eu coloco um cinza mais clarinho também para destacar as notas. Pronto, e assim está a nossa tabela. Ela é bem simples, mas já serviu como conhecimento base para a gente criar as nossas tabelas no futuro também. Bom, essa é talvez a parte mais importante dessa aula. As fórmulas no Excel são as principais vantagens que se tem em aprender a utilizar esse aplicativo. Elas agilizam muito as operações com cálculos e nos dão um resultado 100% confiável e de uma forma muito rápida. Nós temos muitas fórmulas no Excel, cada uma específica para resolver um tipo de cálculo diferente. E às vezes nós temos também várias fórmulas para resolver o mesmo tipo de cálculo. Mas, nesta aula inicial, vamos começar a aprender as fórmulas básicas mais comuns e mais importantes de se saber nesse primeiro momento. Aqui nesse slide, nós temos as fórmulas das 4 operações matemáticas mais comuns. Elas são super simples, como pode-se ver na imagem. Essa primeira fórmula é a fórmula da soma. Ela é composta pelo sinal de igual e depois eu coloco o sinal de mais entre o intervalo das células que estão sendo somadas. Aqui, no caso, significa que será somado o intervalo da célula B1 até a célula B2, que acaba sendo formado por apenas essas duas células mesmo. Isso significa, então, que eu estou somando o valor da célula B1 com o valor da célula B2. Na fórmula abaixo é a de subtração. Ela é basicamente igual à de soma. A única diferença é que eu preciso trocar o sinal de mais por um sinal de menos, indicando que o intervalo de células que serão subtraídas vai da célula B1 até a célula B2. As duas fórmulas abaixo são a de multiplicação e divisão. Elas seguem o mesmo padrão. Eu coloco o sinal de igual na frente, porque sem ele a fórmula simplesmente não funciona, e depois eu coloco os respectivos sinais. Na multiplicação vem um asterisco, indicando uma multiplicação entre o intervalo das células B1 e B2. E na divisão tem a barra inclinada para a direita, que é aquela barra que a gente usa em datas. Bom, aqui nós temos mais algumas fórmulas simples. Essa próxima fórmula é a segunda forma de se calcular a soma dos valores que estão em um intervalo de células. Como eu já disse, podem existir várias fórmulas no Excel para resolver o mesmo cálculo. E esse é o caso da soma, né? A fórmula da soma tem várias formas. A soma tem várias fórmulas para você conseguir calcular a adição de um intervalo de células. Aqui, nessa fórmula, a única diferença é que você vai digitar a palavra soma depois do igual. E não importa se for letra maiúscula ou minúscula, você só vai precisar se atentar em escrever a fórmula correta. Dessa forma, você tem um intervalo de células que você quer calcular separado não mais pelo sinal de igual,
mas sim pelos dois pontos. Então, você coloca igual, soma, abre parênteses, eu coloco B1, dois pontos, B2, fecha parênteses. Isso que indica que eu estou calculando o valor da célula B1 com o valor da célula B2, porque esse sinal de dois pontos indica que é o intervalo entre as células que eu estou aplicando a operação. Agora, nós temos as funções mínimo e máximo, que calculam, respectivamente, qual é o valor mínimo e o valor máximo em intervalos de células. Aqui também não importa se está escrito com letra maiúscula ou minúscula, só precisa, mais uma vez, se atentar a ver se a fórmula está escrita da forma correta. Então, no caso do mínimo, quando eu coloco igual, abre parênteses, B1, dois pontos, B2, fecha parênteses, indica que eu estou querendo saber qual é o valor mínimo no intervalo de célula B1 até o intervalo até a célula B2. E no máximo a mesma coisa. A única diferença é que aqui eu quero saber agora qual é o valor máximo desse intervalo. E a última fórmula que será apresentada nessa aula introdutória será a de média, que tem, como a gente já pode ter uma noção pelo nome, ela calcula a média de um intervalo de valores obtidos nas células. Você digita o sinal de igual, a palavra média com acento, e não importa também se for maiúsculo ou minúsculo, e você coloca o intervalo que se deseja saber a média, sempre separado pelos dois pontos. Usando como exemplo a tabela de boletim bimestral que eu fiz anteriormente, eu vou aplicar as fórmulas nas notas de cada aluno que nós definimos. Aqui eu criei uma tabelinha simples, contendo duas colunas. A primeira coluna é a de fórmulas, que contém o nome de cada fórmula que eu expliquei nos slides anteriores. Já a segunda é a coluna dos resultados, que aqui conterá o resultado de cada fórmula que for aplicada. Então, eu estou usando aqui como base os valores das notas dos alunos para aplicar as fórmulas. A primeira fórmula aplicada vai ser a de soma. Eu digito o igual, eu clico na célula B3, que é a primeira célula que eu estou aplicando para ser somada, digito o sinal de mais e clico na célula C3, que ela já é selecionada automaticamente. Dou Enter e chego no resultado 19, que é o valor da soma de 9 mais 10, das somas do João. Se eu der dois cliques nessa célula, eu descubro qual é a fórmula que originou esse resultado, 19. Agora, aplicando a fórmula de subtração, eu mais uma vez digito igual, seleciono a célula B4, digito o sinal de menos e seleciono a célula C4, que quer dizer que eu estou subtraindo B4 por C4, e eu chego no resultado de 2, pois 9 menos 7 é igual a 2. Se eu der dois cliques, eu descubro a fórmula que eu cheguei nesse resultado. Agora, aplicando a fórmula de multiplicação, eu mais uma vez coloco o sinal de igual, seleciono a célula B5, o asterisco, e seleciono a célula C5 e dou Enter. E descubro que 9 vezes 9 é 81. Se eu der dois cliques, eu descubro a fórmula de multiplicação, que eu cheguei no resultado. Agora, a quarta fórmula a ser usada é a de divisão. Eu coloco o sinal de igual, seleciono a célula B6, a barra e seleciono a célula C6. Dou Enter e chego no resultado dessa divisão, que é 0,75. Se eu der dois cliques aqui, eu descubro a fórmula da divisão que resultou esse 0,75. Agora, aplicando a segunda fórmula de soma, que aqui eu não vou usar mais o sinal de mais, e sim a palavra soma. Eu coloco igual, digito soma, abro parênteses, seleciono. Eu já posso selecionar de uma vez o intervalo que eu estou somando, que é a célula B3 até a C3, fecho parênteses e dou Enter. Eu vejo que deu 19 aqui e 19 ali na primeira soma, porque é basicamente a mesma fórmula, só muda alguns detalhezinhos. Você vê que a diferença lá eu usei o sinal de mais e aqui eu usei a palavra soma, mas deu o mesmo resultado, que é o valor 19. Simplesmente a mesma coisa. Agora nós temos a fórmula de mínimo. Eu coloco o sinal de igual, digito mínimo, e é sempre bom lembrar que mínimo tem que ser digitado com o acento, porque senão não funciona. Eu abro parênteses e seleciono qual é o intervalo que eu estou querendo saber o valor mínimo. No caso, eu quero saber o valor mínimo de todas as notas, desde o intervalo da nota da célula B3 até a célula C6. Então, eu dou Enter e descubro que o valor mínimo entre esse intervalo é a nota 6. Agora, eu quero saber o valor máximo. Eu coloco igual, digito máximo com acento,
abro parênteses, seleciono o intervalo, fecho parênteses, dou Enter e chego no resultado 10. Eu vejo que no intervalo entre a célula B3 e a célula C6, o valor máximo é o de 10, né? Então, a gente tem o mínimo e o de máximo. Se eu der 2 cliques, eu consigo ver a fórmula que resultou esses valores. E agora eu uso a última fórmula, que é a de média. Eu coloco igual, média, com acento, abro parênteses, seleciono qual é o intervalo que eu estou calculando, que mais uma vez é da B3 até a C6, fecho parênteses e dou Enter. Eu descubro que a média é de 8,375. Eu posso diminuir as casas decimais, né? Aí aqui ele faz uma aproximação, quando só tem uma casa decimal, que fica 8,4. Finaliza aqui então a nossa aula de introdução ao Excel. Eu espero que vocês tenham conseguido aprender pelo menos um ou dois temas, a parte das fórmulas, que é bem importante, né? Se precisar, é só ficar reassistindo o vídeo de novo e ir aí treinando no seu Excel online para conseguir aprender de uma forma melhor, né? Na prática, às vezes aprendendo melhor do que só na teoria. Essa aula inteira foi pensada para que quem esteja assistindo possa ir fazendo junto. Eu tentei explicar de uma maneira bem simples e objetiva. E obrigado por terem assistido até aqui e um tchau.